Quando você está escrevendo seu texto, você precisa de palavras ou expressões que vão encadear as ideias, porque senão fica tudo solto, não é? Então você vai precisar conectar as coisas ali por meio de algumas palavras ou expressões. E a gente tem várias palavras na língua e várias expressões que vão fazer essa conexão, mais precisamente as conjunções, os advérbios, só que misturando tudo isso aí, a gente acaba tendo algumas expressões mais ricas e mais cheias de significado para ajudar você a fazer a sua redação. São os... Chega na vibe. São os operadores argumentativos. E nós vamos começar a ver esses operadores argumentativos na aula de hoje. Nós vamos ter duas aulas sobre operadores argumentativos, porque é um conteúdo um pouco mais extenso, então eu dividi em duas partes, ok? Olha só, vamos começar explicando para você como vão funcionar essas duas aulas. Na parte de hoje nós vamos fazer a introdução e vamos mostrar aí, eu vou mostrar para vocês os operadores argumentativos que vão servir para você fazer o quê? Ressaltar ideias, somar ideias, concluir uma ideia, fazer explicação, contrapor ideias e fazer consideração. Na próxima aula você vai ter outros operadores argumentativos para mostrar alternativas, fazer comparação, indicar finalidade, indicar autoridade e marcar tempo. E aí eu vou fazer umas advertências também no final com relação ao uso de algumas palavras. Então, olha só. Os operadores argumentativos a gente também conhece como conectivos argumentativos, conectores lógicos. Quando a gente fala de coesão e de coerência textual, esses conectivos vão ser fundamentais. Você já deve ter ouvido vários professores falar de conectivos. Esses conectivos são palavras ou expressões que a gente usa para fazer, obviamente, a conexão entre as diferentes partes de um texto. A conexão entre dois parágrafos. Como que você termina um parágrafo e começa outro? Faz aquela transição de ideias. Por meio de um conectivo. Dentro dos parágrafos, você vai encadeando as ideias por meio de conectivos, certo? Esses conectivos têm um papel muito importante na estrutura do nosso pensamento. A gente só consegue estruturar tudo e deixar tudo bem encaixadinho porque a gente tem esses conectivos. Eu já fiz no começo do canal uma série de aulas sobre coesão e coerência textual. Eu vou deixar o card aí para você da playlist que você pode assistir também, que vai ter coisas importantes para serem acrescentadas para você. Então, acompanha lá também. E lá eu dei o exemplo de um encanamento. Para você fazer a água chegar da caixa d'água da sua casa até a torneira, você não tem um cano que vai direto da caixa d'água até na torneira. Não. A caixa d'água tá lá, você tem várias torneiras aqui embaixo, você tem chuveiro, você tem a torneira da pia da cozinha, da lavanderia, da pia do banheiro. Você tem várias torneiras e você tem uma caixa d'água só. E da caixa d'água sai um cano, ele vai se dividindo e aí ele vai tendo as conexões que vão fazer essa água chegar até as torneiras. Se você não tivesse essas conexões, ou você precisaria de um cano indo direto, ou senão ia vazar tudo. De qualquer maneira fica ruim. Então você precisa ter esses conectivos. No seu texto é a mesma coisa. Você vai usar um conectivo para dar duas direções diferentes a um texto, ou para mudar o seu texto de rumo, e é o que a gente vai ver nesses operadores argumentativos. Os operadores são usados para a gente indicar uma relação lógica entre as ideias. E isso aí permite que a gente faça várias relações. Relações de causa e efeito, de contraste, de adição, de comparação, de concessão, certo? Entre outras. Esses conectores vão ajudar a gente a organizar o nosso raciocínio e deixar a nossa comunicação muito mais clara. Se você acha que o seu texto está sem clareza, ou se não está um texto meio estranho, meio incoerente, é porque você está pecando justamente no uso desses operadores argumentativos. Primeiro, então, antes de começar aqui no de ressaltar a ideia, por que eu deixei o card para a playlist de coesão e coerência? Porque lá a gente vai ter uma aula de coesão
também sobre palavras que vão fazer essa função de operador argumentativo, só que às vezes nós vamos ter lá palavras que eu não vou mencionar aqui. Lá a gente está num outro tipo de categoria, mas eu acho que vale a pena você compreender os dois, ok? Aqui a gente vai ter uma coisa mais rica, porque já é mais voltado para redação do Enem, de vestibular, de concurso, etc. Então aqui a gente vai ter umas ideias um pouco mais ricas, umas expressões um pouco mais ricas. Então, os primeiros conectivos que nós vamos ver são os conectivos usados para ressaltar ideias. O que acontece? Você está escrevendo seu texto e você está colocando várias ideias. Todas essas ideias estão te direcionando para uma mesma conclusão. Só que uma dessas ideias tem uma ênfase maior. Você precisa dar um destaque maior para uma dessas várias ideias que você tem. E aí o que você vai usar? Você vai usar até mesmo, inclusive, sobretudo, aliás, especialmente, principalmente. São operadores que você usando, você vai dar um destaque para uma ideia entre outras que você colocou no seu texto. Aí está um exemplo para você, se liga. Ao abordarmos a questão do meio ambiente, é fundamental que todas as partes interessadas, e aí nós temos as partes, governos, empresas, organizações não governamentais e a sociedade civil, trabalhem em conjunto para encontrar soluções sustentáveis. Agora aqui a gente tem um destaque em alguma coisa, ó. Inclusive, é crucial garantir que os grupos marginalizados e as comunidades mais afetadas pela degradação ambiental sejam ouvidos. Então, a gente não vai contar só com governos, empresas, organizações não governamentais. A gente precisa da sociedade civil, e aí eu estou dando um enfoque dentro da sociedade civil, os grupos marginalizados e as comunidades mais afetadas. Por isso eu usei esse inclusive, para dar destaque a esse grupo. Eu poderia ter falado assim, aliás, é crucial garantir que os grupos marginalizados, etc, etc, etc. Ou se não, especialmente, ok? E aí, é claro que dependendo do contexto daquilo que você está escrevendo, alguns desses operadores vão funcionar melhor que outros, certo? Aqui, por exemplo, um sobretudo eu acho que não cairia tão bem nesse contexto aqui. Um até mesmo eu acho que cairia. Até mesmo é crucial garantir, mas não ficaria tão bem quanto o inclusive, quanto o aliás. Mas dependendo do contexto que você for utilizar, se você quer ressaltar, dar um destaque, dar uma ênfase para alguma coisa, essas palavras aí você vai poder utilizar e ir encaixando para ver qual que vai funcionar melhor. Faça nos seus testes, quando você estiver testando, praticando suas redações. Em breve nós vamos ter aqui uma playlist só com propostas de redação para você escrever. Vou deixar o card aqui já, quando a playlist tiver vai ser só você clicar aí que você já vai direto para ela. Quando você estiver treinando a sua escrita, vai usando essas palavras. Deixa anotado no cantinho, né? Faz aí a sua anotação. Deixa lá para você ir, na hora que você precisa destacar alguma coisa, dar ênfase em alguma coisa, você vai trocando essas palavras para ver quais vão soar melhor. Certo? 2. Aí. Agora nós vamos ver operadores argumentativos usados para somar ideias. Esses são os mais tradicionais, né? Porque a gente tem o famoso e. Isso e aquilo. São elementos utilizados quando a gente quer apresentar ideias que se complementam. Todas essas ideias estão caminhando para uma mesma conclusão, certo? Até porque se uma dessas ideias estivesse caminhando para uma conclusão diferente, a gente ia para a contraposição, que a gente vai ver ainda. Mas todas estão direcionadas a uma mesma conclusão. Isso ajuda a evidenciar que os argumentos estão se acumulando. É 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Em favor da conclusão proposta. E os operadores que você vai poder utilizar tem vários. A gente sempre recomenda, no terceiro parágrafo da sua redação, que é o segundo argumento, você usar o além disso. Por quê? Porque você vai estar somando um argumento à sua discussão. Então você pode começar com um além disso. Você tem que ter operadores argumentativos no começo dos parágrafos. Então, começar com o além disso é sempre uma boa pedida. Mas a gente tem aí o e, que não é legal para começar parágrafo. Você vai usar ele no meio do parágrafo, mas no começo não é legal.
Também, igualmente, adicionalmente, em soma a isso também funciona muito bem como substituindo o além disso, você pode usar em soma a isso. Ainda, não só isso, mas também aquilo, acrescenta-se ademais, da mesma maneira e outro sim. Vamos ver um exemplo aí para você. Aí eu coloquei vários, ó. Investir em hábitos mais saudáveis é uma das maneiras mais eficazes de promover uma vida saudável. Além disso, tá vendo que eu usei o além disso num começo de frase, mas o e, o mas também, o não apenas, né? Não apenas mas também, eu usei no meio. Pois é, o além disso, o outro sim, em soma a isso, o ademais, vão ser melhores para você usar nos começos de parágrafo, nos começos de frase, ok? Então, além disso, a prática regular de exercícios físicos não apenas fortalece o nosso corpo, mas também melhora a função cardiorrespiratória. A pessoa podia ter simplesmente escrito, na verdade a pessoa sou eu, né? Eu que escrevi. Investir em hábitos saudáveis é uma das maneiras mais eficazes de promover uma vida saudável. E a prática de exercícios físicos fortalece o nosso corpo e melhora a função cardiorrespiratória, reduz o risco de doenças crônicas e fortalece. Tudo está somando, né? Só que você não pode ficar repetindo e empobrece o seu texto. Você tem que usar outros elementos, outros operadores. Por isso aí estão as opções para você. Olha como que ao invés de repetir, eu usei 3 diferentes. Além disso, a prática regular de exercícios físicos não apenas fortalece nosso corpo, mas também melhora a função cardiorrespiratória, reduz o risco de doenças crônicas e fortalece nosso sistema imunológico, tornando-nos mais resistentes a infecções. Próximo item é o de concluir ideia. Você está fazendo. Você precisa concluir sua redação, não é? O último parágrafo é sempre uma conclusão. Mas às vezes, dentro dos parágrafos de argumentação, você vai precisar dar um fechamento para aquele parágrafo. E você precisa de uma palavrinha para começar a sua frase de fechamento. Certo. Essa palavrinha geralmente é um desses operadores argumentativos de concluir ideia. São elementos utilizados quando você quer fazer uma conclusão das ideias que você apresentou, que indica que os argumentos que você usou vão conduzir para aquela conclusão. Olha aí as ideias. O portanto que você já está cansado ou cansada de saber que você vai usar lá no começo do último parágrafo. Você pode usar o portanto, você pode usar o diante do exposto, dessa forma, desse modo, de tal maneira. Beleza? Agora, para você usar na última frase dos seus parágrafos de argumentação, você pode usar um logo. Logo, não sei o que, não sei o que. Assim sendo... assim, vírgula, e coloca ali o seu fechamento do parágrafo. Então, o portanto, o diante do exposto, o dessa forma, o desse modo e o de tal maneira são bons para você começar o seu parágrafo de conclusão. Mas, para você finalizar os seus parágrafos argumentativos, você pode usar o logo, você pode usar o assim sendo, o dessa forma e o desse modo também vão funcionar legal. Faça aquilo que eu falei, deixa tudo anotado no seu cantinho, para na hora que você estiver escrevendo o seu texto, você ir lançando mão aí e vendo qual vai ficar melhor, qual que vai soar melhor. Um exemplo para você. Aqui eu usei o portanto como fechamento de parágrafo, como última ideia do parágrafo. Só que você vai ver que eu vou mudar e ele vai funcionar. Ó, além dos benefícios físicos, o esporte também desempenha um papel importante na saúde mental. A prática esportiva ajuda a reduzir o estresse, promove a liberação de endorfinas, os hormônios da felicidade, e melhora o nosso bem-estar emocional. Portanto, o esporte pode ser um poderoso aliado na prevenção e no tratamento de problemas de saúde mental como ansiedade e depressão. Logo, o esporte pode ser um poderoso aliado. Assim, o esporte pode ser um poderoso aliado. Assim sendo, o esporte pode ser um poderoso aliado. Dessa forma, o esporte pode ser um poderoso aliado. Desse modo, o esporte, dessa maneira, etc. Agora, se você colocasse assim, diante do exposto, o esporte pode ser um poderoso, funciona, mas já não fica tão bonito, já não soa muito bem.
ok? O diante do exposto, ele soma quando você já expôs tudo do seu texto e você vai começar a sua conclusão. Diante do exposto, é necessário que o governo tome atitudes, que o ministério não sei o que tome atitudes. Fica muito mais bonito. Próximo, operadores para você fazer explicação no seu texto. São elementos que você vai utilizar quando você quer esclarecer, justificar alguma coisa que foi dita. E esses operadores vão indicar que uma explicação está sendo apresentada, que o seu objetivo é o quê? Fornecer detalhes, explicar melhor um ponto específico, dar mais informações sobre aquele ponto. E aqui a gente vai ter dois tipos de explicação. Eu vou mostrar para você os operadores e você vai entender. Ó, quando você está lá escrevendo seu texto e vem uma palavra difícil ou um termo complicado, você pode usar o isto é e o ou seja. É claro, existe uma diferença entre os dois, vai ter professor que vai encher o saco com isso. Só que na prática, não vai fazer muita diferença você usar um ou outro, não. Na redação não vai dar problema isso, não. Se você lá, então a hermenêutica, isto é, e aí você vai explicar o que é a hermenêutica, ok? Nós temos aí para essa relação o isto é e o ou seja. Agora, para outras explicações, que são aquelas explicações no sentido de que você deu uma coisa e você vai vir justificar aquilo, você vai ter o porquê, o pois, o já que, o visto que, uma vez que, prova disso, posto que, isso acarreta. Então você vai ter essas opções. E aí um exemplo para você, eu usei dois nesse exemplo. Ó, é crucial encontrar um trabalho que nos traga satisfação e felicidade. Por que é preciso fazer isso? Porque passamos grande parte de nossas vidas no ambiente de trabalho. Justifiquei. Certo? Eu poderia ter colocado pois, visto que, já que, uma vez que, porque. Nesse caso, o porquê para afirmativo é junto, porque separado para perguntas, certo? Perguntas diretas ou indiretas. Quando estamos engajados em uma atividade que nos interessa e nos desafia, nos sentimos motivados e realizados. Por isso, é importante buscar uma carreira que esteja alinhada com nossos interesses, valores e habilidades. Pois, porque, visto que, já que, uma vez que, isso aumenta nossa produtividade e satisfação profissional. Número 5, nós vamos agora contrapor ideias. Esse aí todo mundo tem isso meio que decorado, né? São elementos utilizados para apresentar uma ideia de adversidade. Indica uma oposição à ideia expressa anteriormente, ou se não, uma oposição à ideia que vai ser expressa ainda. E eu vou mostrar para você a diferença. Destacando que existem perspectivas que devem ser refutadas. Olha só, nós temos o mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, que eu nem coloquei aí, que são tantos, né? No entanto, entretanto, posto que, por outro lado, pelo contrário, em perspectiva contrária, em oposição a isso, em contrapartida. São todas ideias de oposição. O ainda que e o embora eu não mencionei porque eles vão fazer uma ideia de oposição diferente. Por exemplo, eu posso falar o seguinte: estava chovendo, mas eu saí de casa. Beleza? Ou eu posso falar assim: embora estivesse chovendo, eu saí de casa. Observa aqui, no embora, o seu elemento que vai dar a ideia de contraposição, ele já está lá no começo, mostrando o quê? Que tinha um empecilho muito forte para você sair de casa. Mas você venceu aquele empecilho e foi. Embora estivesse chovendo muito, eu saí de casa. A pessoa é baladeira mesmo. Ou você tem a opção de usar o mas, que aí você tem uma ênfase muito menor no problema. Estava chovendo muito, mas eu saí de casa. Parece que o seu foco maior está naquele pedaço do texto em que você está usando o elemento, o operador argumentativo. Então, o seu foco quando você usa o mas está ali naquele segundo elemento. Eu saí de casa. Certo? Você já não está tão focado no problema da chuva, você está focado em que você saiu. Quando você fala, embora estivesse chovendo muito, você focou lá no problema. E você foca que você não ligou para aquele problema e foi. Na prática,
não dá uma diferença muito grande nas ideias que você vai querer colocar, não. Na semântica da coisa, não. No significado da coisa. Não vai dar uma diferença muito grande usar o embora no começo da frase, ou o ainda que no começo da frase, ou o mas lá no meio, certo? Fica aí a sua opção e aquilo que o contexto também pedir. Às vezes, no seu contexto, você vai ter que colocar duas ideias adversativas uma próxima da outra. E aí já não vai funcionar você colocar mas e depois contudo, certo? Deixa eu ver se eu consigo pensar num exemplo aqui. Uh, o Brasil é um país rico, mas há muito desemprego, mas há sempre quem tente criar novas coisas. Certo? Olha como que ficou feio. Eu poderia ter colocado assim: embora o Brasil seja um país rico, há muito desemprego, mas sempre há quem tente criar novas oportunidades. Ficou muito mais bonito, porque ao invés de usar dois mas, eu usei um embora lá no começo. Ou mesmo que eu tivesse colocado mas e depois todavia, mas e depois no entanto, só de você dar duas guinadas a um sentido contrário seguidas, o seu texto já fica muito estranho. Já vai perder um pouquinho da qualidade. Então você usar esse embora ou esse ainda que para introduzir aquela primeira ideia vai ajudar bastante a deixar o seu texto muito mais coeso. Um exemplo aí para você, ó. A cultura desempenha um papel essencial no desenvolvimento econômico de uma região. Contudo, nem sempre esse potencial é reconhecido e explorado adequadamente. É claro, aqui eu não estou entrando nas análises das orações, porque se a gente entra nas análises das orações, a gente percebe melhor a diferença entre as duas construções de frase. Eu não estou entrando, as duas construções do texto, eu não estou entrando nisso porque eu acho que não vale a pena para você. Não é isso que você precisa conhecer nesse momento. Você precisa usar essas palavras e se apropriar delas. Certo? Mas se a gente for entrar mesmo na análise sintática, a gente vai perceber que tem uma diferença muito rica até nessas ideias. Olha só, na hora de fazer a análise sintática, a gente considera tudo isso. Eu vou inverter aí para você usando o ainda que. Vamos ler de novo e depois eu faço a inversão para você ver que a ideia permanece a mesma. Ó. A cultura desempenha um papel essencial no desenvolvimento econômico de uma região. Contudo, nem sempre esse potencial é reconhecido e explorado adequadamente. Ponto. Ainda que a cultura desempenhe um papel essencial no desenvolvimento econômico de uma região, vírgula, nem sempre esse potencial é reconhecido e explorado adequadamente. Percebe? Você vai mudar o verbo, você vai mudar um pouco a construção, mas só isso. Investir no setor cultural pode estimular a economia local, gerando empregos, atraindo turistas e promovendo o comércio de produtos culturais. Aí eu usei um portanto, né, para concluir o raciocínio. É fundamental valorizar e apoiar as indústrias criativas e o empreendedorismo cultural, reconhecendo o potencial econômico que a cultura oferece. Muito bem. Número 6. Essa eu gosto, viu? Essa é o de fazer consideração. São elementos que a gente usa para indicar considerações ou suposições relacionadas às ideias que a gente está desenvolvendo. Esses elementos vão estabelecer. Isso aí a gente vai colocar crenças, pressupostos, informações que são assumidos como verdadeiro como ponto de partida. Você começa de uma coisa que é assumida como verdade, de uma coisa que é considerada certa. E aí você vai fazer o seu argumento em torno disso. Vou mostrar para você na prática que você vai entender muito melhor. Bom, os elementos são o supondo que, considerando que, partindo do princípio que e levando em conta que. Isso para usar na redação fica muito bonito. Considerando que o artigo 5º da Constituição Federal determina etc, 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 vemos que o Brasil está em um caminho contrário. Certo? Olha como que fica bonito. Então, observe o exemplo que eu deixei para você. A economia desempenha um papel crucial em nossa sociedade. Eu vou passar lá para frente.
Partindo do princípio que os recursos são escassos e as necessidades são limitadas, a economia busca estudar e gerenciar a alocação eficiente desses recursos para satisfazer as demandas da sociedade. Então, o trabalho da economia parte de um ponto. Qual que é o ponto? É que os recursos são escassos e as necessidades são ilimitadas. Eu falei limitadas, né? As necessidades são ilimitadas. Eu poderia ter colocado assim: considerando que os recursos são escassos e as necessidades são ilimitadas, ou levando em conta que os recursos são escassos e as necessidades são limitadas. Agora, o supondo que é só se for mesmo uma ideia, alguma coisa que já não é tão real. Supondo que o brasileiro seja mesmo um povo hospitaleiro, você já está dando uma ideia que o brasileiro não é, quando você bota esse supondo. Quando você usa os outros três, o considerando que, o partindo do princípio que, o levando em conta que, meio que você não está questionando muito a veracidade daquilo, não. Mas se você usa o supondo, supõe, é uma suposição. Aí você já está meio que questionando a veracidade da coisa. Vamos ler o exemplo completo? A economia desempenha um papel crucial em nossa sociedade, pois influencia diretamente a forma como produzimos, distribuímos e utilizamos os recursos disponíveis. Partindo do princípio que os recursos são escassos e as necessidades são ilimitadas, a economia busca estudar e gerenciar a alocação eficiente desses recursos para satisfazer as demandas da sociedade. É isso. Essa foi a nossa primeira parte. Eu espero você na segunda parte e bora fechar. Para facilitar a sua vida, o card da segunda parte fica aí no alto. É só você clicar que você já vai acessar a segunda parte desses operadores argumentativos. Lembrando que no final tem uma advertência sobre alguns termos, algumas palavras que você deve saber bem como utilizar, ok? Se você quiser contribuir com o canal, aqui estão as formas de contribuição. Nós temos o Pix pelo QR Code, o Pix pelo e-mail puxalingua@gmail.com. Nós temos o recurso Valeu Demais que você encontra aí embaixo. Ou se você não puder contribuir assim, não tem problema. Você pode curtir, comentar e compartilhar, que já vai estar me ajudando demais. Aproveita, se inscreve no canal. Todo dia tem um vídeo novo. A gente está fazendo bastante coisa sobre redação do Enem, redação para vestibulares, etc, etc, etc. Então tem sempre muita coisa nova. E aqui em cima vai ficar um card dessa playlist, que é a playlist de produção de texto, ok? Para você escrever melhor. Por hoje é isso. Beijo para você, até a próxima. Fui. Tchau.